esporte amado por muitas pessoas. Assista nosso vídeo até o final, se inscreve no meu canal Rosângela Viana, Aulas Remotas e dá o seu curtida, viu? Vamos falar dele, um dos esportes mais amados e popular no mundo. Nós estamos falando do futebol. Existem as mais variadas referências sobre a história do futebol. Vamos assistir um pouco sobre essa origem. Popular e amado do planeta começou. Bom, há uma série de crenças conflitantes sobre quem teria inventado o futebol. Alguns historiadores dizem que o futebol apareceu há 2.500 anos antes de Cristo, inventado pelo imperador chinês Quan Chi. Que se assemelha ao futebol moderno, da qual se tem conhecimento, data dos séculos 3 e 2 a.C. Estes dados são baseados em um manual de exercícios correspondentes à dinastia Han da antiga China. O jogo era conhecido como Tsushu, ou jogar bola. Já na Idade Média, por volta do século 17, o futebol chegou na Inglaterra e de lá foi exportado para o mundo. Os ingleses, que criaram a primeira associação de futebol no século XIX, foi organizar e inventar regras para um esporte que já era praticado desde a antiguidade. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, foi criada em 1904, a partir de um acordo internacional entre os países. Então, resumindo, o futebol vem sendo praticado desde muitos e muitos anos atrás, nomes diferentes, regras e tudo mais. Mas o futebol que nós conhecemos hoje, o futebol moderno, foi criado na Inglaterra. Então, quando alguém te perguntar quem criou o futebol, diga que desde 2.500 anos antes de Cristo, esse desporto foi criado e jogado. E no nosso país, você sabe como esse esporte chegou ao Brasil? Assista agora e veja muitas informações sobre este acontecimento. Estamos de frente ao Pacaembu. E é aqui que fica o Museu do Futebol e lá nós contaremos um pouquinho mais sobre a história do futebol. O futebol chegou no Brasil entre os anos de 1894 e 1895, quando o bigodudo Charles Miller retorna da Inglaterra, após viver por lá alguns anos. Pode-se considerar que Charles Miller seja o pai do futebol brasileiro, pois foi ele que trouxe em sua bagagem 2 bolas de futebol para trazer esse esporte tão amado para o nosso país. Embora tenha o nome de gringo, o pai do futebol no Brasil nasceu aqui mesmo, em São Paulo, no bairro do Brás. Charles desembarca no Brasil com 2 bolas de futebol e um livro de regras embaixo dos braços. A partir daí, o esporte começa a ganhar a atenção dos brasileiros e então o primeiro time é fundado pelo bigodudo, o São Paulo Athletic Clube. E quando esse esporte já se tornou uma paixão mundial, então foi se organizado a primeira Copa do Mundo em 1930. No ano de 1930, a FIFA decide organizar a primeira Copa do Mundo, que foi disputada no Uruguai e vencida pelo time da casa. Pouco tempo depois, em 58, a seleção canarinho se sagraria campeã. E depois, em 62, bicampeã, para alegria geral da nação. O Brasil conquista então a fama de país do futebol, não só pelos títulos que começou a colecionar, mas também pelos jogadores que apresentava ao mundo, como Pelé, Pepe, Garrincha, entre outros. Não é à toa que nós brasileiros somos considerados o país do futebol. Já vencemos 5 grandes campeonatos mundiais, a Copa do Mundo, e somos pentacampeão. Vamos ver um pouquinho da nossa história no futebol. Em 70, viria o tricampeonato da seleção brasileira. Em 94, o time de Zagallo, comandado por Romário e Bebeto, se tornou a primeira seleção a conquistar 4 títulos mundiais. Em 2002, esse recorde aumentou com a conquista do pentacampeonato e o cabelo do Cascão virou moda. Agora assista algumas curiosidades sobre esse esporte. No início do século, a chuteira era feita de couro, com pregos nas solas que impediam que os jogadores escorregassem. Alguns modelos tinham até rolhas nas pontas dos pregos para facilitar a aderência ao gramado. As bolas chegaram a pesar até 1,5 kg
Elas eram aí produzidas com bexiga de boi, pena de galinha, couro de vaca e de boi. Você já se imaginou aí cabeceando uma bola de 1,5 kg? Bom, é isso. De forma bem resumida, contamos a história do futebol no Brasil. Tchau, espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre a origem do futebol e as curiosidades sobre a Copa do Mundo e sobre a origem desse esporte no nosso país.